Preste atenção aqui. E Jesus lhe diz: por que me chama bom? Por qual motivo que você está me chamando de bom? Qual? Tem um ponto de interrogação. Jesus está perguntando ao jovem rico: por qual motivo? Por que você está me chamando de bom? Me fala! Mas Jesus não sabia tudo. Jesus não é presciente. Ele fez a pergunta, será que não sabia o que estava no jovem? Aí Jesus faz a pergunta e Jesus mesmo faz a resposta da pergunta. Jesus disse: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. O que Jesus fez a pergunta para o jovem, e o jovem não trouxe a resposta da pergunta, e Jesus mesmo respondeu a pergunta: por que me chama de bom? Qual o motivo? Porque um só que existe, que é bom, e este é Deus. Aí já entra um problemazinho aqui. O jovem estava conversando com o mestre, com o ensinador, com o pregador do evangelho, ou do contrário, estava conversando com Deus? Porque as pessoas trinitarinos, todos trinitarinos, diz que Jesus também é Deus. Sim ou não? É ou não é? Fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas espera aí, ele era Deus ou era um mestre? Ele era Deus ou ele era um ensinador? Ele era Deus ou ele era um homem? Olha, preste atenção aqui. Jesus então pergunta: tu sabes os mandamentos? Então, se Jesus é Deus, ele, como Deus, sendo onisciente, presciente, ele deveria saber se o jovem sabia os mandamentos ou não. Ele deveria saber se o jovem obedecia os mandamentos ou não obedecia os mandamentos. Então agora Jesus então é Deus, mas como sendo Deus, ele vai perguntar: você sabe os mandamentos? Você obedece os mandamentos? Você guarda os mandamentos? Guarda. Então não havia necessidade de perguntar se Jesus é Deus, porque como Deus ele sabe tudo. Se a pessoa obedece ou se não obedece, se obedece ou desobedece, se é submissa a Deus ou se é insubmissa a Deus. E naquele momento, tu sabe os mandamentos? Aí começa a falar: não adulterarás. Então o jovem era casado? Tinha que ser casado, né? Porque casado que era adultério. E adultério na lei de Moisés era casado. E nesse caso era morto apedrejado, tanto o adúltero como o adúltero. Vamos seguir então. Não matarás. Não pode matar. Mas o próprio mandamento está lá em Êxodo 20, não matarás. O próprio Deus dizia ao povo de Israel que não podia matar. Mas ao mesmo tempo Deus mandou matar muita gente. Teve até na história da Bíblia de judeu matar judeu. Quando Moisés desceu lá em cima do monte, depois de 40 dias lá, 40 noites lá embaixo do pé do monte, estava adorando um bezerro de ouro, ali naquele momento mandou matar. E ali foi 3.000 pessoas que morreram, que estavam violando o mandamento de Deus. Não matarás. Não dirás falso testemunho. Presta atenção. Não defraudarás ninguém. Alguém. Quem mais? Honra teu pai, honra tua mãe. E naquele momento o jovem rico disse: mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. Tem versão que fala desde a minha infância. Eu tenho obedecido tudo,
guardado tudo. Os sabatistas, os adventistas do sétimo dia, eles gostam de pegar isso aqui, dizer que Jesus mandou aqui guardar o decálogo. Está falando do decálogo dos 20, lá de Êxodo 20. Não, mas quando você observa aqui, não é só o decálogo, não. Não dê para orar alguém. Aqui quando fala também, você pode observar que não é só isso aqui. Você pode observar que em outro lugar lá na Bíblia, fora do decálogo, lá atrás, você pode observar que amar, por exemplo, não vai dizer falso testemunho. Aí já não está dentro do decálogo. Aí eles falam que Jesus está mandando o jovem rico, perguntou o jovem rico guardar o sábado. Mas aqui não está a questão do sábado aqui no meio. Isso é uma especulação da adventista. E eu desconcordo, porque não está fundamentado na fala de Jesus. Entendeu? É isso que está falando aqui. Então, observe bem o texto, que é muito claro aqui o diálogo, né? Ele, porém, diz: tudo isso guardei desde a minha mocidade.